Ei, som, ei. Boa noite a todos. Boa noite. Nona sessão ordinária de 9 de junho de 2020. Antes de iniciar, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após fazemos a oração do Pai Nosso. Evangelho Mateus 5, de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida numa cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvam o vosso Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu queria agradecer a toda a população que está seguindo o site da Câmara Municipal. Está ao vivo aí, perfeitamente funcionando, né, Cassiano? E as portas aí não estão abertas para receber o público por causa desse coronavírus. A gente tem que dar uma prevenida a mais. Quanto mais, melhor. Porque eu vejo aí os botecos, os bar, alguns lugares funcionando normalmente. Então acho que essas pessoas não estão com a consciência certa do que está acontecendo. Esse final de semana eu perdi 2 tios de coronavírus, um em Palmital e outro em São Paulo. Então eu acho que só vai cair na realidade quando perder alguém da família. E esse coronavírus, para a população de Luperce mesmo, e Santa Terezinha, não é brincadeira, gente. Isso mata mesmo. Então, antes que aconteça, fique em casa, quer pegar sua cervejinha, tomar, pega lá, leva embora. Quer chupar seu sorvete, pega lá, vai embora. Não é brincadeira. A gente tem que agradecer a Deus por nós não ter nenhum caso aqui no nosso município, nem no nosso distrito. Então, eu peço para a população, fiquem em casa. Não é brincadeira, gente. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada aos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Iraceles Aparecida da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Presente. Ivanildo Alves Ferreira. Márcio Augusto Kemp. Rogério Natalino Jacinto. Silvio Simões de Oliveira. Valmir Rogério Júlio, presente. Informo, senhor presidente, todos presentes. Havendo um número regimental invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Dispensa a leitura das atas das sessões anteriores, uma vez que as mesmas estão gravadas. Coloco em votação as atas em pauta. Em votação. Favorável sentado, contrário se levanta. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal. Resposta de requerimento e ofício. Ofício 16/2020, RH, retirada do projeto da Lei 24 de 2020, da pauta da sessão. Esse aqui é dos professores, né, Cristiano? Então, eu quero pôr aí um pingo no i. Teve tanto tempo para retirar esse projeto, na sessão passada, para essa aqui. Chegou aqui hoje e veio tirar o projeto agora da pauta. Agora vem cá. Os professores vêm cobrando tanto para que dá o aumento, que faz o reajuste salarial, e agora, no dia da sessão que seja aprovado o projeto, se retire da pauta. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de organização, porque os outros não é palhaço de ninguém, os professores não é palhaço de ninguém. Por quê? Tem os imprevistos? Tem os imprevistos. Mas é o seguinte, tem tanto tempo para ter acertado esse projeto,
E hoje aqui, para a gente estar votando, o salário dos professores que sempre está pedindo e fica, tipo, falando, vai ter que levar na justiça e tal. Precisa levar na justiça, em vez de regularizar isso aqui tão fácil. Ofício 15, 58, 62 e 63 de 2020, aos quais encaminha ao projeto de lei do número 23, 27, 28, 29 e 30 de 2020. O ofício 59 de 2020 encaminha balancete mês de abril de 2020, ofício 67 de 2020, substituição da página do projeto de lei por erro de digitação. Resposta ao ofício 39 de 2020. Autoria da Câmara Municipal de Lupercio. Resposta ao ofício. Cumprimento cordialmente, serve presente remeter Vossa Excelência, conforme solicitado em expediente próprio no corpo desse instrumento, a resposta ao ofício 39 de 2020. Conforme solicitado, vem informar que o senhor Nelson da Rocha Eufrazino exerce a função de pregoeiro municipal, que tem como atribuição essencial a realização e controle dos processos licitatórios necessários às atividades dessa administração pública. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e apreço, respeitosamente, Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Resposta ao ofício número 40 de 2020. Autoria da Câmara Municipal de Lupercio. Resposta ao ofício. Cumprimentando cordialmente, serve o presente para prestar Vossa Excelência, conforme solicitado em expediente próprio, no corpo desse instrumento, a resposta do ofício número 40 de 2020. Conforme solicitado, venho apresentar a relação atual dos secretários e assessores dessa prefeitura, contendo nessa relação nomes, funções, portarias e nomeação. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e apreço, respeitosamente, Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Aí está em anexo, quem quiser dar uma olhada depois. Só essa aqui. Relação de cargos e funcionários. Assistente de diretor de escola, Maria Thaisa dos Santos Oliveira. Chefe de gabinete, Luiz Eduardo Gaio Júnior. Dirigente municipal de educação, Paulo Roberto Grandizoli. Gerente municipal de cultura e esporte, Rafael Palmieri Valdi. Gerente municipal de lazer e turismo, Fabiana Araújo dos Santos. Secretária municipal do bem-estar social, Patrícia Alves Ferreira. Secretário municipal da administração, Antônio Francisco Moreno. Secretário municipal de apoio jurídico, Rafael Pereira Nunes da Silva. Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Esporte, Aline Aparecida Alves. Secretário Municipal de Logística, Francisco Pereira Silvério. Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Roberto Wagner Rodrigues. Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Pecuária, Márcia Cristina Telli. E Juliana Viscovini da Silva, secretária da Saúde. Resposta ao requerimento 35 de 2020. Autoria da vereadora Fabiana Aparecida Povas. Em atenção ao requerimento, a Luiz Vereadora vem através dessa informar que, considerando que os
Reiterados pedidos e a flagrante necessidade de instalação de obstáculos na localização mencionada, já está sendo providenciado o aqui requerido. Após a realização dos estudos, conforme mencionado, em resposta anteriores aos requerimentos formulados pelos ilustres vereadores, aqui requerido foi direcionado ao setor de obras para a execução. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 36/2020. Autoria da vereadora Fabiana Aparecida Povas. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho através desta informar que o requerido pela excelentíssima vereadora já foi matéria de ofício remetido ao chefe do setor responsável. As medidas já estão sendo providenciadas. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 37/2020. Autoria da vereadora Iraceles Aparecida da Silva. Em atenção ao requerido, a ilustre vereadora vem através deste informar que o aqui requerido foi providenciado, tendo esta administração pública procedido à fiscalização dos referidos vendedores ambulantes. Informa ainda que a referida fiscalização foi realizada através da abordagem, orientação e instrução desde quando a necessidade da observância dos decretos provenientes da União, do Estado e do município. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento número 38/2020. Autoria da vereadora Ivanilda Alves Ferreira. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho através deste informar que já está sendo estudada a viabilidade de distribuição das máscaras. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 39/2020. Autoria da vereadora Fabiana Aparecida Povas da Silva. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho através deste informar que foram distribuídos kits de higiene básica, em conjunto às cestas básicas distribuídas em conformidade com o decreto número 20 de 2020. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 40 de 2020. Autoria da vereadora Fabiana Aparecida Povas da Silva. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, venho através deste informar que serão solicitadas providências ao setor responsável. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 41 de 2020. Autoria do vereador Márcio Augusto Kemp. Em atenção ao requerimento do ilustre vereador, venho através deste informar as manutenções serão realizadas. As providências já foram solicitadas ao setor responsável. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 42 de 2020. Autoria do vereador Silvio Simões de Oliveira. Em atenção ao requerido ilustre vereador, venho através deste informar que em reunião com a Polícia Militar foi dito que a competência para legislar sobre o assunto é da União e do Estado. O município, portanto, oficiará para o DETRAN e o CONTRAN para tomada de providências. Por mais, em parecer anteriormente enviado pela Secretaria do Apoio Jurídico ao Conselho Tutelar do município, foi tratada a questão, especialmente quando os menores que circulam com referidos ciclomotores, sendo que para que seja permitida a circulação é necessário ter autorização para a condução de ciclomotor, uma espécie de habilitação. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 43 de 2020. Autoria do vereador Silvio Simões de Oliveira. Em atenção ao requerimento do ilustre vereador, venho através deste informar que a realização de obras requerida se encontra em estudo, tendo sido encaminhado ao setor responsável para levantamento dos valores necessários à construção dos referidos obstáculos. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 44 de 2020. Autoria do vereador Presidente da Câmara Ivan José Nogueira de Almeida. Em atenção ao requerimento do ilustre vereador, venho através deste informar que a referida medida está em análise,
para verificação legal. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Ofício 16 de 2020. Retirada do projeto de lei número 24 de 2020. Excelentíssimo Senhor, venho respeitosamente, por meio deste, requerer a retirada do projeto de lei número 24 de 2020, que dispõe sobre a reestruturação de salários de cargos dos professores do Magistério Municipal, constante no anexo 3 do quadro do pessoal permanente na lei número 3 de 2020, para readequação. Sem mais a tratar, certo de vosso pronto atendimento, reitera-se os protestos de elevada estima e consideração e apreço. Respeitosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Ofício número 15 de 2020. Excelentíssimo Senhor, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência, seus nobres pares, os projetos de lei número 23 de 2020, que dispõe sobre a reestruturação de salários de cargos de motoristas e vigias. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Justificativa. Submeto à devida apreciação e votação o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a reestruturação dos salários dos cargos de motoristas e vigias constantes na Lei Complementar nº 2 de 2010. Pretendemos realizar a reestruturação do salário de cargos de motoristas e vigias com o intuito de sanar irregularidades apontadas com o pagamento de horas extras fixas aos servidores lotados nos cargos acima mencionados, que foram concedidas a título de equiparação de piso salarial da categoria, há muitos anos atrás, sendo que a intensificação das fiscalizações já vem sendo apontadas tais irregularidades, inclusive com a aplicação de multas, como demonstra o apartado das contas do exercício 2017, processo do Tribunal de Contas. Segue a cópia anexo para análise. Justifica-se a alteração da relevância salarial do cargo dos cargos supracitados. Haja visto que ao menos se encontram totalmente desatualizados, pois com a concessão de abonos salariais e suas posteriores incorporações, causou achatamento nas referências salariais, tendo atingido com maior impacto as referências intermediárias. Importante esclarecer que todos os motoristas e vigias já recebem essas diferenças há mais de 10 anos, no qual, em tese, se integrará ao salário base, o que simplesmente subtraí-las dos salários não seria uma forma justa de solucionar o problema. Também é necessário frisar que, no caso de motorista que realiza transporte de pessoas, atualmente são exigidas várias formações a título de capacitação, sem contar com a enorme responsabilidade que o cargo requer. Sobre o cargo de vigia, é salutar esclarecer que a maioria dos turnos são no período da noite, tornando-se desgastante, pois uma noite de sono perdida com o tempo traz danos à saúde e também exerce funções como maiores exposições e risco à integridade física. Por fim, a medida prevista no projeto de lei é amparada em viabilidade de impacto orçamentário, visto que os mesmos já recebem os salários, mas até o momento sem embasamento legal. Portanto, estão em consonância com os recursos já disponíveis com folha de pagamentos. Diante do exposto, pretende-se, com essa propositura, sanar as irregularidades que se arrasta por diversos exercícios, sem, contudo, prejudicar os servidores, que já contam com esse salário para manter suas famílias. São estas, senhor presidente, as razões que me levam a propor a Vossa Excelência o encaminhamento do projeto de lei em questão. Respeitosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal.
Tem anexo a tabela de impacto e os apontamentos do tribunal. Quem quiser dar uma olhada depois. Ofício número 58, 2020. Senhor Presidente, vimos por meio dessa, respeitosamente, encaminhar Vossa Excelência seus nobres edis os projetos de lei em consoante justificativa em anexo, sendo projeto de lei número 27, 2020, dispôs sobre a abertura e concessão de repasse mensal de contribuição à entidade abaixo relacionada e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, justificativa, né? Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar aos nobres edis para a devida apreciação e votação o projeto de lei em anexo, onde o Poder Executivo solicita autorização para o repasse de contribuição à entidade especificada no mesmo. Por conseguinte, ressalta-se que os recursos estão previstos no Orçamento 2020, aprovado por Vossas Senhorias, e tal concessão financeira contempla o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, o CIVAP. Cabe frisar que nosso município é integrante deste consórcio, o qual se deu através da Lei Municipal número 30 de 2019 e de 16 de 12 de 2019. Irá obter diversos benefícios na aquisição de insumos a preços bem mais acessíveis, principalmente para a Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, o que irá possibilitar um atendimento de melhor qualidade aos nossos munícipes. Por fim, face à relevância e interesse público, solicitamos que essa matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 22 de maio de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 28 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar essa edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessário para o reforço de dotações que se tornaram deficitárias durante a execução do orçamento vigente. Por fim, face à relevância e interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 22 de maio de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Ofício 62 de 2020. Prefeitura Municipal de Lupercio, 26 de maio de 2020. Senhor Presidente, pelo presente venho respeitosamente apresentar o projeto de lei 29 de 2020, de 26 de maio de 2020, para que tramite nessa edilidade o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupercio a realizar o parcelamento do débito junto ao Alto Posto Amigos, da BR-153 Limitada. Sendo somente o que tinha a esclarecer, solicitamos a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja apreciado pela Câmara Municipal sobre regime de urgência especial, nos exatos termos de que estabelece o regimento interno do Poder Legislativo do município, colocando-nos à vossa inteira disposição para quaisquer outras informações que façam necessárias. Na oportunidade, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Tem a justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando essa Igreja Casa de Lei, projeto de lei ordinária de 29 de 2020, ao qual foi dada essa natureza em conformidade com as disposições da Lei Orgânica Municipal, que tem como objeto autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupercio a realizar o parcelamento do débito ao Alto Posto Amigos da BR-153 Limitada, dada a necessidade de sua regularização, mas considerando as dificuldades desta administração em adimplir com o valor através da parcela única. Ocorre que a gestão anterior acumulou débitos junto à empresa mencionada no ano de 2018, os quais junto ainda os outros débitos pendentes a serem também parcelados, acabaram por totalizar um assustador montante,
ou qual a administração pública direta desta municipalidade não possui os meios de satisfazer integralmente de uma única vez. Visando a quitação dos débitos pendentes deste município de forma a regularizar a situação, permitindo a devida permanência da qualidade do serviço, dando que a referida empresa não tem interesse em participar de licitações futuras, caso não haja o parcelamento da dívida e ainda auxiliando na continuidade das empresas mencionadas. O Poder Executivo busca o parcelamento dos referidos débitos a ser autorizado por essa digníssima Casa Legislativa. Assim, solicitamos dessa Igreja Casa de Leis que o presente projeto seja aprovado pelos nobres edis com a maior brevidade possível, haja vista que o mesmo, após aprovado, certamente trará enormes vantagens para a administração do município, que resultará diretamente em maiores benefícios aos nossos cidadãos. Sendo só que tinha para esclarecer, solicitamos que Vossa Excelência, que o presente projeto seja apreciado pela Câmara Municipal sob regime de urgência especial, nos exatos termos que estabelece o regimento interno do Poder Legislativo do município, colocando-se à vossa inteira disposição para quaisquer outras informações que se façam necessárias. Lupercio, 26 de maio de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Ofício número 67 de 2020. Senhor Presidente, venho através do presente solicitar a Vossa Excelência a substituição da página 2 do projeto de lei número 30 de 2020, devido ao mesmo conter um erro de digitação. Contando com a costumeira colaboração dos nobres vereadores, apresento-lhes os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Finalzão, né? Projeto de Lei Ordinária número 30 de 2020. Dispõe sobre a criação do cargo em comissão de ouvidor e controlador geral do município e da outras providências. O prefeito do município de Lupercio faz saber que a Câmara Municipal de Lupercio aprova e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1, Disposições Gerais. Então, eu vou dispensar a leitura do projeto todo, que todo mundo tem uma cópia, né? Aí eu vou ler só a justificativa, então. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, estamos encaminhando a esta Igreja Casa de Leis o projeto de lei número 30, de 2020, que tem como objeto a criação de cargo em comissão de coordenador de ouvidoria e controladoria geral do município. Em primeiro momento, ressalta-se que o projeto de lei teve como base a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de julgado da Segunda Câmara, com sessão de 19 de novembro de 2019, com o Tribunal de Contas, na página 10, transcrita abaixo. Recomenda-se ao atual prefeito que regulamente o sistema de controle interno, bem como promova a nomeação do responsável, implante o serviço de ouvidoria. Ressalta-se a necessidade da observância da referida recomendação, visando ajustar a estrutura interna da administração pública direta às diretrizes do Estado de São Paulo, objetivando evitar futuros problemas frente ao referido órgão e possibilitar a implementação das recomendações adicionais constantes da mencionada decisão. Superado acima mencionado,
esclarecemos aos nobres vereadores que a aprovação do referido projeto de lei se faz necessária, consideramos que, no início desse novo ciclo do município, foi possível perceber que muitas das atividades exercidas pelas diversas secretarias e órgãos da administração pública, direta e indireta, se encontram desordenadas e descontroladas, descontatadas. Não é uma ocorrência incomum que atividades de natureza puramente administrativa, com o requerimento pelas secretarias e órgãos de apoio na tomada de suas decisões, o andamento em processos disciplinares administrativos e a apuração de regularidade de questões financeiras e contábeis sejam direcionadas indevidamente à Secretaria do Apoio Jurídico. Ocorre que o referido órgão e secretárias buscarem apoios para suas decisões e processos próprios. Estes não consideram que a própria Secretaria de Apoio Jurídico não encontra respaldo para exercer o referido controle, exercendo assim a atividade estranha à sua natureza. Referido acúmulo estranho às atividades inerentes à Secretaria, provoca ainda uma desnecessária e problemática confusão entre as diversas atividades que deveriam ser naturalmente desempenhadas, assim como abre caminho para uma possível lentidão. Tal problemática decorre principalmente do fato mencionado de que a Secretaria de Apoio Jurídico não encontra respaldo para direcionar a tomada de decisões em âmbito administrativo, competindo a ela dar andamento aos processos judiciais, editando projetos de lei, decretos e portarias, informar eventualmente se atos administrativos estariam em conformidade com as desconformidades com a legislação. Informar se os contratos ou atos estariam em desconformidade com as contas do município, com os objetivos da gestão e com as necessidades da municipalidade, não é tarefa natural da Secretaria, e traz sempre a necessidade de buscar novamente o apoio para a tomada de decisão, criando uma corrente de apoio para qualquer decisão a ser tomada. Em síntese, o que acaba por ocorrer, dada a distribuição de responsabilidade, é que as decisões acabam tendo morosidade e os órgãos da Secretaria sentem-se em segurança frente a se estas seriam ou não as decisões corretas. Em segundo momento, tem-se também, de dentro das funções naturais e da controladoria, encontra-se a auditoria interna do município. Não raro se discute dentro da municipalidade a situação financeira precária do Poder Executivo. Situação esta que decorre numa ausência de auditoria e controle ao longo dos anos. Inúmeras despesas e procedimentos administrativos foram criados em desconformidades com a legislação e desprovidos de bom senso, arrastando o município para uma verdadeira situação de vulnerabilidade e estagnação. A realização da auditoria interna, com o devido respaldo, teria o condão de, dado o tempo necessário, aparar algumas das mazelas e máculas encontradas, enxugando gastos e despesas desnecessárias, que muitas vezes não têm sequer razão de ser, não trazendo benefício para quaisquer indivíduos. Em um terceiro momento, tem-se que há necessidade também da criação de uma ouvidoria dentro da municipalidade, função que é diretamente atrelada à transparência e à democracia, que garante à população um canal direto com a administração pública para a realização de reclamações e denúncias, permitindo para não apenas a administração que proceda à apuração das irregularidades, como também tenha mais um instrumento para conferir as opiniões da população. Destarte à vista dos argumentos, acima da situação geral do município, é fato que a administração pública direta necessita das ferramentas que permitem-se reordenar, reorganizar e reestruturar,
de forma que volte a trazer benefícios e crescimento à população. Assim, solicitamos dessa Igreja Casa de Leis que o presente projeto de lei seja aprovado pelos nobres edis, com a maior brevidade possível. Haja vista que o mesmo, após aprovado, certamente trará enorme vantagem à administração do município e que resultará diretamente em maiores benefícios ao nosso cidadão. Sendo somente o que tinha a esclarecer, solicitamos de Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja apreciado pela Câmara Municipal em exatos termos de que estabelece o regimento interno do Poder Legislativo do município, colocando-me à vossa inteira disposição para quaisquer outras informações que se façam necessárias. O PERS 26 de maio de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Ofício 59/2020. Senhor Presidente, estou enviando em anexo uma via dos balancetes mensais de receita e despesa referente ao mês de abril de 2020. Como se pode observar, estamos empenhados em cumprir o que determina a Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, buscando o equilíbrio entre receita e despesa. Colocando-me à disposição os nobres vereadores, apresento-lhes os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Que o balancete está em anexo aqui, quem quiser dar uma olhada depois. Ah, leu. Deu. Beleza. Encaminho o projeto de lei número 23, 27, 28, 29 e 30 de 2020, Assessoria Jurídica da Casa e as comissões permanentes para apreciações e emissões do parecer. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária após esta, para discussão e votação do projeto de lei em pauta. Todos de acordo? Solicita ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Parecer jurídico. Projeto de lei número 26 de 2020. Da exposição da matéria em exame, consulto meu senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 26 de 2020. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Conforme preceitua os artigos 168, as seguintes da Lei Orgânica Municipal de Lupércio, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal e deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo para aprovação. Ressalta-se ainda o rito especial para a votação e aprovação do referido projeto, conforme esculpido nos artigos 271 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito legal, ou seja, pela adequação na norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura do projeto de lei do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, senhor Prefeito Municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo desse modo ao egrégio plenário decidir, sempre de maneira sábia e soberana, até a decisão final. Sem mais para justificar, esse é o parecer. Do PS 8 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 3 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 26 de 2020. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Estamos em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável e que se discuta e vote referidos projetos de lei, deixando para o plenário o mérito da questão.
Sala de Sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto, Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. Requerimento número 45 de 2020. Senhor presidente, requer a mesa ouvida o plenário na forma regimental que seja oficiado ao senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que forneça informações a esta Casa de Leis sobre o Conselho Municipal do Idoso, respondendo às seguintes perguntas. O Conselho do Idoso está implantado e em funcionamento no nosso município? Quando foi a realização quando foi realizada a implantação? Quem são seus membros? Quais questões foram debatidas e acordadas nas reuniões? E solicita cópia de todas as atas das reuniões do Conselho do Idoso do município de Lupercio, inclusive da documentação de sua implantação até a data de 9/6/2020. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo e prestar informações à população, a qual anseia essas respostas o mais breve possível. Na certeza de ver cumprido este requerimento, antecipa agradecimentos. Sala de Sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Iraceles Aparecida da Silva, vereadora. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Boa noite à mesa, colegas, funcionários. A gente tem enfrentado todo dia um problema diferente com o idoso. Eu acho que no distrito não é diferente. E nós não temos referência, tá? É uma situação que cai na saúde, cai no social, e quem resolve? Né? Então, assim, nós precisamos de um Conselho Municipal do Idoso. Nós temos muito idoso no município, nós temos muito problema com o idoso, e tem que ser resolvido. Se é responsabilidade da família ou do... Não sei, mas tem que ser resolvido. Tem problema que não dá para esperar, e está esperando. Então, acho que, no momento, eu queria a resposta. Queria, assim, que o prefeito tomasse providência, que me desse, assim, que na próxima sessão ele falasse, está implantado já o Conselho Municipal do Idoso, porque o município vem enfrentando muitos problemas com idosos, e a gente precisa de resposta. A gente não pode deixar um idoso na rua, um idoso à mercê, né? E eu preciso de resposta. A gente precisa de resposta, eles precisam de resposta, porque eles são idosos. E eu acho que Santa Terezinha não é diferente de situação. Acho que Santa Terezinha vem enfrentando o mesmo problema, e a gente tem que ter solução, a gente tem que buscar ajuda. Vamos, assim, unir saúde social e Conselho do Idoso. Não adianta querer jogar para um ou para outro. É responsabilidade de todos, todo mundo tem que abraçar a situação e resolver o problema. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Em discussão? Boa noite à mesa, colegas, parabéns pelo requerimento. Realmente é uma questão preocupante. Até quando eu fui atrás da questão da situação dos idosos, que dependia das marmitas, de uma cesta de fruta, eu pedi essa informação também. E me passaram que realmente, com a troca de prefeito, alguns membros da comissão saíram e montaram uma comissão nova. Hoje também tive essa informação por membros da comissão, que estão com um conselho novo. Não conseguiram marcar reunião ainda, porque, devido à pandemia, reunião presencial ainda não foi possível, mas estão montando um grupo para que seja feito as medidas, porque realmente tem questões de idosos que estão sozinhos, tem idosos que, às vezes, se negam a pagar uma pessoa para cozinhar, ajudar, está correndo risco de se machucar, mas outros têm família também. Mas a gente, como a vereadora disse, a gente precisa acolher a todos, né? Porque não é porque um não cuida, o outro não vai cuidar, né? E, realmente, eu abraço a sua causa e estou atrás disso também, e a gente precisa se unir nessa questão, sim. Parabéns pelo requerimento. Obrigada. Em discussão?
Boa noite novamente. Eu entendo a questão da pandemia. Eu acho que também não pode se reunir mesmo, não pode aglomerar. Eu acho correto. Mas, assim, eu peço que o grupo que está montado, que faça pelo menos uma reunião online, porque o problema é urgente, não dá para esperar. São situações assim que não tem como esperar uma reunião. Então, assim, que se reúnam de alguma forma, sei lá, WhatsApp, online, de alguma forma, para começar a tomar medidas que precisam ser tomadas ontem. Situação de idosos que estão, assim, com fome, com dor, sozinho, então não dá para esperar mais. Assim, peço para o prefeito que ele, de alguma forma, marque uma reunião online ou via... De alguma forma, mas que monte já, que comece a funcionar já, porque é muito urgente. Muito obrigada. Em discussão? Boa noite à mesa, vereador. Eu concordo com a vereadora Iraceles. É muito importante isso mesmo, porque teve um fato que aconteceu em Santa Teresa de um idoso. A gente ligava para um que falava, fazia parte da comissão, ninguém respondia, aí um jogava para o outro. Aí cabe a gente ter resolver quem está na frente. E, como dizem, né, tem que passar o nome de quem faz parte da comissão, porque se tiver um fato, a gente entrar em contato, mas é para resolver também, porque senão fica difícil, né? Obrigada. Em discussão? Queria dar os parabéns a Iraceles pelo requerimento e pela iniciativa que a senhora teve. Parabéns mesmo. A gente não pode deixar de lado uma coisa que a gente sempre viu e agora, nessa pandemia aí, do jeito que está acontecendo, se torna mais difícil ainda, né? Parabéns. Coloco em votação. Favorável sentado e contrário se levante. Aprovado. Requerimento 46 de 2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir o plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que envie a esta Casa de Lei todas as informações decorrentes dos gastos com o montante recebido pela Secretaria Municipal de Saúde para o combate ao Covid-19. Dentre essas informações, solicito cópias de notas fiscais de compras realizadas, equipamentos, quais emendas parlamentares estaduais e federais foram destinadas a esta causa e onde foram aplicadas, além do detalhamento com valores e o que foi adquirido. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que fui procurada por vários munícipes, os quais me pediram que fizesse esse requerimento para que possam obter informações detalhadas e acompanhar mais de perto os gastos com essa pandemia no nosso município de Lupercio, a fim de informar das atividades desenvolvidas e até mesmo oferecer ajuda, se houver possibilidade, no desenvolvimento de estratégias a curto e longo prazo. Na certeza de ver cumprido este requerimento, antecipo o agradecimento. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020, Iraceles Aparecida da Silva, vereadora. Em discussão. Se o ator quiser tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite novamente à mesa, colegas e funcionários. A gente sabe que, por conta da pandemia, tem vindo um valor maior para a saúde. Então, eu acho importante manter a transparência, tanto para a gente como vereador, quanto para a população, para que não haja problema posterior, tá? Então, eu acho assim, muito importante, hoje se fala que chegando muito dinheiro para a saúde, todo mundo fala a mesma coisa, tá? Mas onde está sendo aplicado? Onde está sendo gasto? A gente tem visto muitas coisas, só que assim, eu acho importante manter a transparência, tanto para a gente, o vereador, quanto para a gente poder responder para a população. Tá? Muito obrigado, boa noite. Em discussão? Ô, nova vereadora, hoje a gente perdeu uma verba, pode ir na tribuna, perdemos uma verba, lei complementar, lei 173 e 20, 111 mil a gente perdeu, por quê? Não fez prestação de conta do Covid, não fez as comissões que tinha que ter feito ao governo federal. E também não fez as prestações de obras
do município. A gente perdeu hoje 111 mil. E vai perder cada vez mais se não for fazer. Por isso eu peço transparência, porque a gente, como vereador, pode estar acompanhando, pode estar cobrando mais, tá? Porque senão a gente vai perder mais quanto? É. E a saúde não pode perder nem R$1. Sim, Porque para a saúde, 1 centavo faz diferença. com certeza. Muita diferença. E a gente perdeu, quer dizer, no Brasil inteiro, 5 cidades perdeu por não prestar conta. Lupercio está no meio. Por isso eu peço mais uma vez transparência. Para a gente, vereador, aqui, peço para os meus 8 colegas, tá junto comigo nessa luta aí, a gente cobrar para não perder mais nada. Porque 1 centavo na saúde faz muita diferença. Muito obrigado, boa noite. Em discussão? Em votação. Favorável sentado, contrário se levanta. Aprovado. Indicação número 7 de 2020. Indico, na forma regimental, ao excelentíssimo senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, para que, junto com o setor competente desta casa, estude a possibilidade de troca de equipamentos de som e câmeras desta Casa de Leis. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que, como é de conhecimento de todos, já aconteceu diversas vezes problemas com o som e as câmeras, antes de iniciarmos as sessões desta Casa de Leis, pois esses equipamentos encontram-se ultrapassados, adquiridos ainda no ano de 1997. Isso dificulta o acesso dos munícipes em acompanhar as sessões online de suas casas, uma vez que não podem participar das sessões da Câmara devido à pandemia do Covid-19. A população relata ainda que as imagens transmitidas não são nítidas e travam frequentemente, além do som dos microfones, que é péssimo. Contudo, prejudica o acompanhamento das sessões por nossos munícipes e também a integridade das imagens, que são filmadas, caso sejam necessárias, em momento oportuno. Sendo só para o momento, certo de contar com a atenção e compreensão de Vossa Excelência, desde já agradeço. Sala de Sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Ivanildo Alves Ferreira, vereadora. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Boa noite à mesa, colegas, funcionários. Como foi lido aí, né, desde 97, né, que já tem o som, então realmente a gente está vendo que já tem um tempinho, né, que está na casa. E o pessoal vem reclamando já faz um tempo, que está assistindo, de repente some as imagens, e a gente sabe que não é problema com os funcionários, que realmente o equipamento já tem um tempo na casa, né? E aí eu queria ver com o presidente da casa a possibilidade de estar estudando, de estar fazendo uma troca de equipamentos melhores. Até conversei com funcionários da casa, disse que foi feito o orçamento já, estão tentando melhorar essa reclamação da população, que até agora, no momento de pandemia, não podem estar acompanhando a sessão presencial, né? Eles estão assistindo de casa. E aí eu gostaria de fazer esse pedido, se puder ser atendido, para melhorar um pouquinho mais para a nossa população, estar acompanhando a gente, mesmo que quando passar tudo isso, porque alguns vêm, outros não. Aqueles que estão assistindo de casa possam estar vendo melhor, nos ouvindo melhor, porque a gente está aqui por eles, né, para trabalhar e buscar o melhor por eles. Eu agradeço, obrigada. Ô, nova vereadora, eu tive sim ter feito alguns orçamentos, ainda eu pedi para o diretor da Câmara procurar, e eu até assustei pelo preço que me passaram. Aí eu fui procurar ver, aí ficou mais caro ainda. E até então a gente está vendo as possibilidades para a gente ter um custo menor para a gente estar instalando sim. Sim, a gente sabe que essas coisas não é barato, né? O custo é alto. Os funcionários têm se desdobrado para fazer o melhor, mas se a gente puder conseguir, se vocês puderem conseguir alguma coisa para melhorar, eu agradeço. Obrigada. Indicação número 8 de 2020. Indico ao senhor excelentíssimo senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de prorrogar os vencimentos
do Imposto e Predial Territorial Urbano, o IPTU, bem como os parcelamentos firmados na vigência da lei que trata sobre a redução de juros para o parcelamento de dívida ativa. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que, com o início da pandemia do Covid-19, muitos munícipes tiveram perdas salariais, que dificultou o cumprimento de suas obrigações. E seria justa a prorrogação dos vencimentos para que os munícipes possam quitar suas parcelas sem multas e os juros e também não perderem seus parcelamentos firmados anteriormente. Sendo só para o momento, certo contar com a atenção e compreensão de Vossa Excelência, desde já agradeço. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020, Ivanildo Alves Ferreira, vereadora. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirige de tribuna. Boa noite à mesa, colegas, mais uma vez. Eu fui procurada por alguns munícipes que, devido à pandemia, não conseguiram cumprir com o acordo que tinha feito na prefeitura com seus débitos. E, devido a isso, eles iam até a prefeitura, mas a porta da frente estava fechada e eles não sabiam que o acesso estava sendo do lado. E acabaram perdendo o prazo. Eu queria pedir para o prefeito se há possibilidade de prorrogar esse parcelamento aí, sem multas e sem juros para as pessoas que fizeram, né, o acordo na prefeitura para poder quitar as suas dívidas. Obrigada. Em discussão? Boa noite novamente a todos. Concordo com o requerimento da colega. Eu acho não só as pessoas que fizeram parcelamento, mas as pessoas que foram lá pagar no dia certo e estava a porta fechada. E às vezes um idoso não sabia onde entrar, né? Então, assim, que seja revisto isso aí, porque assim é muito importante, as pessoas foram lá pagar, encontraram a porta fechada e não pagaram. E assim, descumpriram suas dívidas, não por conta de não querer pagar, mas por conta de não saber onde pagar, que estava fechado, né? Então, eu queria que o prefeito revisse isso com certeza. Parabéns pela indicação, tá? Eu acho que tem que rever isso sim. População, muita gente com essa pandemia ficou desempregada, muitas famílias perderam seus empregos, perderam suas... né? E o orçamento da família caiu muito por conta da pandemia. Não é culpa de ninguém, mas, infelizmente, não conseguiram cumprir com suas obrigações. Obrigada. Em discussão? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Não consta. Coloco em primeiro turno de votação do projeto de lei número 26 de 2020, LDO, em discussão. Coloco em primeiro turno de votação o projeto de lei número 26 de 2020, em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Passo a palavra livre aos senhores vereadores devidamente inscritos pela ordem. Iraceles Aparecida da Silva. Ivanildo Alves Ferreira. Silvio Simões de Oliveira. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Aparecido Rodrigues da Silva. Márcio Augusto Kemp. Boa noite, senhor presidente, à mesa, vereadores, aos funcionários e a todos que estão online. Eu queria aqui, eu pedi um requerimento, pedindo informação do funcionário Nelson Frauzino, e a resposta aqui veio que ele exerce a função de pregoeiro municipal. Primeiro, que não existe essa função na prefeitura. Segundo, que ele é escriturário. Então, essa informação aqui não condiz com o cargo dele. Eu queria que ele fornecesse mais informações sobre isso daí.
Outra coisa também, na outra sessão eu comentei aqui da reforma na Praça de Santa Teresa, que o assessor do deputado tinha perguntado para mim como é que estava. Eu até perguntei para o Cassiano, tinha feito a licitação e foi cancelada. E a licitação vai ser feita de novo dia 29 de junho. E eu queria saber o porquê está sendo feita de novo essa licitação. Eu estou investigando, eu estou sabendo mais ou menos, falta pouco, porque nesse caroço tem angu. Obrigado. Eu queria fazer uso da palavra sobre esse projeto que veio aí criando o cargo. O Tribunal de Contas realmente aponta sim, apontamento do Tribunal de Contas é cargo do controle interno e não ouvidoria lá na prefeitura. Eu quero saber também ao prefeito o porquê ouvidoria, sendo que é o controle interno que o Tribunal de Contas aponta, não a ouvidoria. Então eu queria ver certinho o porquê esse cargo na altura do campeonato disso aí. Eu também queria pedir para o prefeito que mandasse esse projeto dos professores imediatamente de volta aqui na Câmara para a gente estar aprovando e dando essa ajuda para os professores. Porque se demorar muito, vai entrar no período eleitoral, aí os professores que sempre luta para educar as crianças, fez a sua faculdade, lutou, batalhou, e vem aí reclamando do salário, fazer os reajustes e ficar sem. Então eu queria que o prefeito pedisse, mandasse imediatamente esse projeto para a próxima sessão a gente já aprovar esse projeto para os professores. Esse pedido aí é dos professores que sempre estão aí procurando eu e a Câmara Municipal. Pode ir. Boa noite novamente, eu esqueci, eu quero deixar aqui gravado aqui e agradecer mais uma vez, o deputado Vinícius ligou para mim, dizendo que foi liberado dinheiro para tá sendo feita a troca das luzes. Vamos fazer, acho que, se eu não me engano, vai dar para fazer Luper, Santa Teresa inteirinho. E eu conversei com o Reinaldo, engenheiro, realmente o dinheiro já está liberado, está na fase de licitação, de projeto. E agradecer ao Vinícius, Camarinha, agradecer a todos os vereadores e agradecer principalmente o ex-prefeito que conseguiu isso daí. Muito obrigado a todos. Comunico a todos que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 23 de junho de 2020. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
parecer jurídico 27, parecer jurídico 28, parecer jurídico 29, parecer jurídico... Boa noite mais uma vez. Oitava sessão extraordinária de 9 de junho de 2020. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Iraceles Aparecida da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Presente. Ivanildo Alves Ferreira. Márcio Augusto Kemp. Rogério Natalino Jacinto. Silvio Simões de Oliveira. Almir Rogério Júlio, presente. Informe, senhor presidente, todos presentes. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. A convocação para essa sessão ocorreu durante a 9ª sessão ordinária realizada nesta mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referente aos projetos de lei em pauta. Parecer jurídico. Projeto de lei número 23 de 2020. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 23 de 2020. Dispõe sobre a reestruturação de salários dos cargos de motoristas e vigias, constantes no anexo 3 do quadro de pessoal da Lei nº 2 de 2010. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a reestruturação dos salários dos cargos de motoristas e vigias. Pois bem, o artigo 169 da Constituição Federal prevê o seguinte: a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados e Distrito Federal, dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração e criação de cargos, empregados e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. No mesmo sentido, os artigos 16, 21 e 22 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, estabelece o seguinte: artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício em que deva entrar em vigor nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com compatibilidade com o plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato de que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda: 1. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto dos incisos 13 do artigo 37 do inciso 1 do artigo 169 da Constituição. 2. O limite legal do comprometimento aplicado às despesas com o pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com o pessoal, expedindo nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder do órgão referido do artigo 20. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, serão vedadas ao poder ou órgão referido
do artigo 20, que houver incorrido no excesso. Concessão da vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Criação de cargo, emprego ou função. Alteração de estrutura de carreiras que implique aumento de despesa. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Contratação de hora extra, salvo no caso de disposto no inciso 2 do artigo 6º do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim, para a legalidade do referido projeto, insta consignar que o índice legal com gasto de pessoal esteja dentro dos parâmetros dos artigos supracitados. Portanto, após análise, manifesto pela legalidade do presente projeto, desde que comprovado o atendimento à Constituição Federal, artigo 37 e 169, e Lei Complementar de 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, dos artigos 16, 21 e 22. Cabendo desse modo, ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, esse é o parecer. No parecer 8 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer 27 de 2020. Parecer jurídico do projeto de lei 27 de 2020. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente dessa Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 27 de 2020. Dispõe sobre a concessão de repasse mensal de contribuição à entidade abaixo relacionada e da outras providências. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a autorização para repasses de ajuda financeira para o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, CIVAP. A princípio, cumpre-nos analisar ao devido respeito a legislação de regência da matéria assim. Em primeiro, analisamos os repasses encontram-se previstos no Orçamento 2020, estando o referido projeto em conformidade com a legislação municipal. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, traz, em seu artigo 25, normas a serem seguidas para concessão e repasse governamentais. Uma das necessidades contidas nesse artigo 25 é que haja a existência de dotação orçamentária para amparar tal repasse. Diante de tudo, tendo concessão dos recursos, como qualquer reajustamento deste, deverá seguir rigorosamente o quadro estatuído pela legislação, seja ela federal, estadual e municipal, estando a princípio devidamente enquadrado no texto das leis, atendendo às suas exigências, nada obsta à aprovação legislativa para a concessão pretendida das subvenções sociais citadas. Há ainda de ser observado no caso de questão que se a entidade beneficiada possui em exercícios anteriores benefícios dessa natureza, se positivo, atentar para as devidas prestações de conta dessas subvenções ou auxílios, e, para todos os casos, atendendo para o fato de as beneficiadas estarem devidamente em condições de receberem tais benesses, tal como e principalmente sua regularidade fiscal. Em assim sendo, as entidades, se atendida todas as exigências e cumprindo todas as formalidades constantes em lei que delimitam a matéria, tende-se que o projeto de lei em questão está formalmente em ordem, podendo ser assim entenderem os nobres vereadores dessa Casa de Lei aprovarem o mesmo. Portanto, após análise, manifesto pela legalidade do presente projeto de lei, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio 8 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico. Projeto de lei número 28 de 2020. Da exposição da matéria em exame.
Consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 28 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial suplementar no orçamento do município de Lupércio, incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente no artigo 167, prescreve que são vedadas a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem a preceitos constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura dos presentes projetos de lei, que visa a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos presentes projetos, ou seja, o senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Portanto, após análise, manifesto pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais e regimentais da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Do Lupércio, 8 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador. Parecer jurídico, projeto de lei número 29 de 2020. Da exposição da matéria em exame, consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 29 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupércio a realizar o parcelamento do débito apurado referente à dívida com o autoposto Amigos, da BR-153 Limitada. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a autorização para o parcelamento de débito, no valor de R$ 48.018,30, em 8 parcelas iguais, mensais e consecutivas, de R$ 7.002,29. Cumpre analisar que o débito em questão está liquidado, sendo, desta forma, atestado ao fornecimento de produtos. Sendo assim, para evitar ações judiciais futuras, prudente a negociação de débito. Portanto, após análise, manifesto pela legalidade do presente projeto, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais e regimentais e da Lei Orgânica Municipal. Cabendo desse modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 8 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico do projeto de lei número 30 de 2020. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 30 de 2020. Dispõe sobre a criação do cargo em comissão de ouvidor e controlador-geral do município e da outras providências. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a criação de cargo de comissão de ouvidor e controlador-geral do município. Pois bem, o artigo 169 da Constituição Federal prevê o seguinte. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração e criação de cargos, empregos e funções ou alterações da estrutura de carreiras, bem como admissão e contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades pela administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal
aos acréscimos dela decorrentes. Se houver autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas em empresas públicas e a sociedade de economia mista. No mesmo sentido, os artigos 16, 21 e 22 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece o seguinte: a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro do exercício em que deve entrar em vigor nos 2 subsequentes. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e contabilidade com o plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto do inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição. O limite legal do comprometimento aplicado às despesas com o pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com o pessoal expedindo nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. A verificação do cumprimento do limite estabelecido nos artigos 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa tal com o pessoal exercer 95% do limite são vedadas ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a rescisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Criação de cargo, emprego ou função. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas da educação, saúde e segurança. Contratação de hora extra, salvo no caso de imposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim, para a legalidade do referido projeto, insta consignar que o índice legal com o gasto com pessoal esteja dentro dos parâmetros dos artigos supracitados. Porém, não há no referido projeto a estimativa de impacto financeiro, em decorrência da criação do referido cargo. Ademais, sendo um dos requisitos do cargo ser servidor de carreira do município, entendo que o Executivo Municipal deveria criar, ao invés de cargo de comissão, uma função gratificada a de ouvidor e controlador-geral do município. Portanto, após análise, manifesto pela necessidade de apresentação de impacto financeiro do referido projeto de lei em atendimento à Constituição Federal, do artigo 37 e 169 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16, 21 e 22, bem como pela alteração de cargo e comissão para a função gratificada, cabendo desse modo ao eglégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, esse é o parecer. No peço 8 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer 14 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 23 de 2020. Dispõe sobre a reestruturação dos salários dos cargos de motoristas e vigias, constantes no anexo 3 do quadro pessoal da lei número 2 de 2010. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável a que se discuta e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas, membros.
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto, Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupércio, na data supra. Parecer número 15 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 27 de 2020. Dispõe sobre a concessão de repasse mensal de contribuição à entidade abaixo relacionada e da outras providências. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável a que se discuta e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto, Ivanildo Alves Ferreira, membros. Parecer número 16 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 28 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial suplementar no orçamento do município de Lupércio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável a que se discuta e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio e Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto, Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupércio, na data supra. Parecer número 17 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 29 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupércio a realizar o parcelamento do débito apurado referente à dívida com o Alto Posto Amigos da BR-153 Limitada. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável a que se discute e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto, Ivanildo Alves Ferreira, membros. Parecer número 18 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 30 de 2020. Dispõe sobre a criação de cargo em comissão de ouvidor e controlador geral do município e da outras providências. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos, por maioria dos votos em ambas as comissões, emitir parecer desfavorável a que se discuta e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 8 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente. Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente. Rogério Natalino Jacinto, Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupércio, na data supra. Coloco em discussão o projeto de lei número 23 de 2020, reestruturações do salariário do motorista e vigia. Em discussão. Boa noite, presidente, a mesa, vereadores e munícipes que estão aí assistindo pela online, né? E aqui eu também sou motorista, então acho que já faz
tempo, né, que já vem recebendo as horas fixas e o Tribunal de Contas já vinha apontando. Então não podia, estava errado. Então, e agora aí o prefeito reuniu o jurídico, reuniu com os motoristas e vigias. Então aí viu que o melhor era incorporar as horas no salário para resolver o problema dos motoristas, dos vigias e também com o Tribunal de Contas. Então eu sou a favor e peço a todos os vereadores, né, que se poder votar a favor, que vai ser bom aí para os motoristas, para os vigias, e regularizar o problema da prefeitura, né, que vinha tendo com o Tribunal de Contas. Então, muito obrigado. Em discussão? Boa noite novamente. É importante ressaltar que não vai mexer na folha, né? Porque eles já recebem isso há uns certos anos. Então, isso não vai alterar a folha de pagamento em nada. Então, não vai ter mais apontamento do Tribunal de Contas, pelo menos nesse sentido. E se eles já recebem, eles têm o direito, né? Boa noite. Em discussão? Eu queria dar os parabéns ao Fábio Mesquita de estar regularizando o salário dos vigia, dos salários do motorista, e assim devagarzinho regularizando todo o salário de todos os funcionários, porque todos merecem, né? Então regularizando cada dia, regularizando seria muito bom para a prefeitura mesmo e para a população, que evite o pessoal estar levando na justiça para poder receber os seus direitos. E que o controle interno também, o RH, que faça com as suas obrigações certinho, que corre na linha, porque para não ter falha também aos motoristas, os vigias e os funcionários da prefeitura. Em discussão? Coloco em votação o projeto de lei número 23/2020 em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 27/2020, CIVAP, em discussão. Coloco em votação o projeto de lei número 27/2020, em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 28/2020, crédito adicional, em discussão. Coloco em votação o projeto de lei número 28/2020, em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 29/2020, parcelamento de dívidas, em discussão. Eu só queria saber, eu não prestei atenção, não estava escrito ali, de quanto tempo vem essa dívida lá no posto Carretão dos Amigos? Depois eu queria saber de qual tempo foi isso aí. Se não me engano, o projeto fala 2018. De 2018? 2018. Entendi. Coloco em votação o projeto de lei. Coloco em discussão. Coloco em votação o projeto de lei 29/2020 em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 30/2020, criação de cargo em comissões, ouvidoria, controle interno em geral do município. Em discussão. Boa noite à mesa, colegas, munícipes. Como foi lido na decisão, não tem como ser favorável a uma decisão de que um projeto está meio confuso, porque o Tribunal de Contas está apontando que precisa de um controlador interno. O projeto diz outro. E também fui procurar a lei de 2008, também não consegui encontrar nada.
Então, não estou justificando que não tem como votar, porque está um pouco confuso. E se o prefeito pudesse rever isso com os advogados e mandar aquilo que realmente o Tribunal de Contas está apontando. Obrigada. Em discussão? Coloco em votação o projeto de lei número 30 de 2020. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Reprovado o projeto 30. Solicito à Secretaria da Casa que encaminhe os autógrafos. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos e com Deus.